porque essa aula ela fecha esse ciclo das atividades de atendimento que a Casa Espírita oferece para as pessoas que vão em busca de um apoio, de uma ajuda da Casa Espírita, da doutrina espírita. O atendimento fraterno tem essa finalidade. Por isso, nós colocamos esse estudo junto com as fluidoterapias, porque o atendimento fraterno, ele é, na verdade, uma psicoterapia. Mas quando a pessoa não está ainda totalmente harmonizada com seus pensamentos, com seus sentimentos, por mais que eu aplique o passe, por mais que eu faça irradiação para ela, por mais que ela faça o uso da água fluidificada, ela vai ter dificuldade que essas fluidoterapias façam o efeito necessário. Então, por isso que o atendimento fraterno é muito importante. O atendimento fraterno vai propiciar, além da ajuda psicoterápica, vai permitir que as nossas fluidoterapias utilizadas na casa espírita, na doutrina espírita, façam um efeito melhor. Por isso ela está neste grupo. Vamos lá. Os nossos principais livros consultados para essa atividade são esses que a gente está demonstrando aí para vocês. São livros muito importantes e que orientam bastante sobre a atividade do atendimento fraterno na casa espírita. Ok, vamos em frente. Primeiro, vamos tentar entender o que é o atendimento fraterno. Vamos ver o porquê que ele existe na casa espírita. Próxima. Então, o atendimento fraterno, através do diálogo, né, pelo diálogo, consiste em receber de forma fraterna aquela pessoa que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso as suas dificuldades e necessidades. Seria um grupo de médiuns que vai acolher estas pessoas que vêm trazendo grandes problemas e dificuldades, necessidades, mas ela quer conversar de forma privativa sobre aquilo, para receber a orientação da doutrina espírita sobre isso. Então, o diálogo fraterno é para isso, é para ouvir e orientar. Próxima. Nós encontramos neste livro, Diálogo Fraterno, do Marlon Requidal, aqui de Curitiba, né? Dizendo assim, que a tarefa de atendimento fraterno envolve uma alta responsabilidade, pois é a porta de entrada de muitos que chegam na casa espírita. Então, através desse atendimento é que uma grande parte de pessoas que buscam as casas espíritas, elas vão primeiro buscar o diálogo fraterno, vão lá buscar uma orientação, uma ajuda. Então, é a porta de entrada para muitos que chegam na casa espírita. Próxima. Então, o que denominamos de atendimento fraterno, na verdade, é como que se para que as pessoas, um gabinete, uma sala totalmente isolada, onde vai haver sigilo total da situação que ali for conversado, e nesse local é onde a pessoa vai fazer, né? Vai pôr para fora, vai falar, vai conversar, e vai ser feita uma análise, então, psicoespiritual, para que possamos auxiliar as pessoas que ali vêm. Próxima. Então, quase todos os que buscam essa orientação espiritual querem falar a respeito, querem conversar a respeito dos problemas que têm, das suas lutas, das suas aflições, querem desabafar com alguém. E aí é que entra essa tarefa na casa espírita, aonde médiuns que vão ser preparados, orientados, vão estar em condições para exercer essa atividade, ofertando atenção, solidariedade, carinho
e principalmente ouvindo esses dramas que a pessoa está vivendo. Isso é muito importante. Nós temos até, próxima, temos até no livro Legado Kardeciano, no capítulo 4, uma mensagem muito importante, né? É um livro de Divaldo Pereira Franco, do espírito Marco Prisco, onde ele diz assim: escute ajudando. E é essa a intenção da atividade do atendimento fraterno. Vamos ver o que diz o Marco Prisco para nós. Diz ele: aprenda a ouvir. Escutar para socorrer é uma arte valiosa. Favoreça o narrador com a expressão do seu interesse. Acompanhe a exposição, participando dela com emoção. Então, você participe, dê atenção para quando a pessoa está falando. Não fique tentando abrir uma página de livro, tentando fazer outra coisa enquanto a pessoa fala. Não. Ouça com atenção, é o que ele está dizendo aqui. É certo que você não poderá solucionar todas as dificuldades. No entanto, poderá oferecer sempre uma palavra oportuna. Muitos corações angustiados se recompõem quando explicam para os outros as suas dores, para alguém que está compadecido da sua situação. Narram as Escrituras que nem todos os doentes que procuraram o Senhor foram recuperados. No entanto, não há notícias de que ele, Jesus, tenha recusado os ouvidos àqueles que o buscavam. Olha que página muito interessante essa que está no livro Legado Kardeciano, trazida pelo espírito Marco Prisco através da mediunidade de Divaldo Franco. Então, atendimento fraterno, a primeira coisa é escutar, é ouvir a pessoa. Muitas pessoas, quando estão narrando os seus conflitos existenciais, realizam uma catarse. O que é catarse? Catarse significa pôr para fora, falar sobre aquilo que está corroendo ela por dentro, a pessoa está corroendo aquela situação angustiante, quando ela fala sobre aquilo, quando alguém está ouvindo ela sobre aquilo. Então, catarse é pôr para fora, é uma técnica psicoterápica aonde a pessoa exterioriza as suas situações através da fala. Emocionalmente, ela coloca para fora os seus conflitos. Por isso que depois que ela faz isso, vem uma sensação de bem-estar. Ela se acalma. E é essa a primeira situação de quem está fazendo o atendimento fraterno, é aprender a ouvir, para que a pessoa consiga colocar para fora aquilo que está lhe incomodando, o seu conflito emocional. E não podemos esquecer também que durante a conversação, a assistência espiritual é muito grande, é muito efetiva ali naquele instante. Por isso que toda atividade de atendimento fraterno, os médiuns se preparam, fazem uma prece antes para entrar em sintonia com os espíritos que ali vão estar presentes. Nós temos no livro Nos Bastidores de uma Reunião Espírita, neste livro, aliás, no livro Seara do Bem, fala sobre os bastidores de uma reunião espírita. E eles contam para nós, neste livro, sobre a atividade, né, da assistência espiritual, da orientação espiritual durante o atendimento fraterno. Vamos ver algumas imagens aqui a esse respeito. Próxima. Aqui a gente tem uma ideia durante o momento da preparação do atendimento fraterno. Então, a pessoa, o médium, ou os médios que vão fazer o atendimento, estão ali fazendo a leitura, fazendo a prece para iniciar. E a gente já vê que tem 3 espíritos ali designados que vão ajudar nesse trabalho, nessa atividade do atendimento fraterno. A ilustração traz bem para nós, ajuda nós a entender como isso funciona. Próxima.
Aqui nós temos já, no próximo slide, nesse slide, uma pessoa sendo atendida. E, nesse caso, esse senhor apresenta graves enfermidades físicas. E ali o médium, através da intuição que os espíritos vão passar para ele, esse espírito, né, vai indicar para essa pessoa que está atendendo ali, para que oriente esta pessoa que está sendo tratada agora, atendida, para que ele busque um médico. Mas eles não deixam de aplicar o passe, de orientar, de fazer com que os fluidos medicamentosos acalmem aquela enfermidade. Mas essa pessoa, na verdade, ela precisa de um médico, porque o problema é uma enfermidade física. O atendente ali vai ser intuído para que ele indique isto para a pessoa. Próximo. A outra pessoa que está sendo atendida, neste caso, é uma senhora que apresenta agora graves problemas de influência espiritual. É uma obsessão que ela tem. E essa obsessão, essa influência espiritual, é causada por um espírito que foi seu marido numa encarnação anterior. E que ela abandonou esse marido. E ele passou a acompanhá-la. Então, a gente vê, nesse momento, que essa mulher, pela fisionomia dela, está bastante em conflito, bastante angustiada. Esse atendente vai orientá-la, conforme a intuição que ele está recebendo, orientá-la, né, para que ela consiga se equilibrar em seus pensamentos, se harmonize em seus pensamentos, ao mesmo tempo que agora a gente vê ali que essa equipe espiritual já está dando assistência a esse espírito, para que ele seja encaminhado ao tratamento na própria casa espírita, para que ele deixe de ser um perseguidor, para que ele perdoe aquela senhora. Com certeza, isto aqui vai se desdobrar para um trabalho mediúnico na casa espírita, onde esse espírito, se necessitar, ele vai se comunicar através de médios em outra atividade. Mas o processo do atendimento fraterno começa, a solução do problema começa no atendimento fraterno, como está sendo feito. É muito interessante, são essas ilustrações, para a gente entender como funciona. Então, no atendimento fraterno, a atividade espiritual é muito intensa, é muito grande, como a gente está vendo aí. Bom, feito esses exemplos, vamos seguir. Próxima. Vamos falar um pouquinho, então, do atendimento fraterno. Por que ele é importante? Em frente às terapias que a casa espírita oferece, o passe, a água fluidificada, a irradiação, a própria prece, que a pessoa tem que estar equilibrada para que a prece tenha um maior sentido, como a gente já estudou sobre isso. Vamos ver, então, a importância do atendimento fraterno para o efeito, né, das outras terapias. Então, o atendimento fraterno, através do diálogo, ele é imprescindível para aquelas pessoas que estão em conflito, em desarmonia, em angústia, em grande sofrimento. É imprescindível esse atendimento fraterno para que as terapias da casa espírita, que vai ser aplicado nesta pessoa, tenham os seus efeitos. Que o passe que essa pessoa venha tomar tenha um efeito melhor. Então, é muito importante esse atendimento fraterno para trazer a pessoa a um equilíbrio dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, que essa pessoa se acalme. Então, como a gente viu na ilustração anterior, com certeza existem essas companhias espirituais, essas influências espirituais que agravam o problema. Com o tratamento, com a ajuda do atendimento fraterno, das equipes espirituais ali que estão auxiliando, essas entidades são encaminhadas e a pessoa já vai se sentir mais aliviada, já em condição de ela agora reagir para conseguir esse equilíbrio, né? Próxima. Então, podemos dizer que entre as funções principais do atendimento fraterno está acalmar a pessoa, realinhar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Até eu coloquei uma figurinha ali, um antes e depois, a pessoa chega toda nervosa, agitada, e depois se acalma, fica mais tranquila, né?
Então, quando isso acontece, a pessoa se acalmando, realinhando seus pensamentos e sentimentos, ela vai se tornar, a partir de então, receptiva às energias que vão ser transmitidas para ela, por meio do passe, da água fluidificada, da irradiação, da prece que ela também vai ser orientada a fazer também por si. Ou a forma de uma prece que a ajude melhor. A gente encontra essa orientação próxima no livro Atualidade do Pensamento Espírita, lá na questão 208, onde diz para nós que o diálogo fraterno é uma bendita oportunidade de psicoterapia, mediante a conversação e as orientações sábias que o paciente necessita. E aí completa para nós, dizendo que a indução mental através do diálogo fraterno é um passo inicial para que as ações renovadoras envolvam o ser, nele produzindo a receptividade das energias que lhe serão transmitidas por meio da fluidoterapia. Absorvendo, então, dessa forma, as vibrações, e essa pessoa irá acalmar-se, obtendo, assim, equilíbrio e serenidade. Então, a gente tem, então, já o entendimento de que entre as principais funções do atendimento fraterno é acalmar e equilibrar a pessoa. Esta obra vem dizer exatamente isso, como uma forma de demonstrar que aquilo que a gente está estudando está correto, conforme as orientações dos espíritos. Próxima. Vamos falar um pouquinho. Opa! O que a nossa Sandra está colocando para nós? Penso que o trabalho de atendimento fraterno na casa espírita é muito importante e ele deveria ser mais utilizado. Pena que poucas pessoas procuram esse atendimento. Isso é uma verdade, Sandra. É um trabalho muito, mas muito importante. A gente já vai ver em seguida uma situação muito. A gente vai fazer uma comparação entre o atendimento fraterno e a orientação aos espíritos nos trabalhos mediúnicos. Eu até vou deixar uma questão aqui para vocês ir pensando, aguçando. O que é mais importante? O atendimento fraterno ou uma doutrinação de espírito na atividade mediúnica? O que é mais importante? Não vou responder agora, vou responder já em seguida. Mas esse trabalho deveria ser realmente mais utilizado. Nós, como espíritas, deveríamos nos colocar à disposição para ajudar nessa atividade, porque é uma atividade muito importante. Poderíamos fazer mais, né? Diga aí. Edivaldo, eu adorei essa pergunta, esse comentário da Sandra, né? E ela segue o comentário dela, porque enquanto ela comentava aqui, eu fiquei pensando, né, do porquê dessa atividade ser tão pouco procurada na casa espírita. Né? Eu acho que é das atividades a que menos é procurada. Poucas pessoas fazem atendimento fraterno. E eu acho que talvez a falha esteja não no fato de não procurarem. Né? Talvez a casa espírita não esteja vendendo, divulgando bem. E agora, quando você falava, por exemplo, né, eu nunca tinha pensado nessa situação do que constava no livro ali, Atualidade de Pensamento Espírita, que a pessoa se reequilibra, né? A pessoa fica calma, e aí ela pode usufruir melhor das terapias, porque senão, se ela não tiver calma e tranquila, ela acaba, quando vai tomar o passe, ela não recebe o passe. Então, exatamente, né? Nós sabemos disso, né? Que se a pessoa não estiver receptiva, toda aquela ajuda espiritual se torna mais difícil para ela, né? E tornando ela receptiva, tudo fica mais fácil. Há uma rapidez maior de uma recuperação da pessoa. Então, e daí continuando, olha só, aí a Sandra fala ainda dos próprios trabalhadores. Olha que bacana, até os próprios trabalhadores da casa deveriam usar mais esse atendimento para eles mesmos, quando tem alguma dificuldade. Então, veja o seguinte, daí aí que eu queria... Onde que a gente está falhando, eu digo, os próprios trabalhadores, né, e direção das casas, para que esse trabalho não seja mais utilizado
muito pelos trabalhadores. A gente vê muito trabalhador, às vezes, se afastar da casa por problemas de relacionamento, né? E nós aqui sabemos, né, Edivaldo, que mesmo que não haja obsessão, como você falou ali, naquela senhora, ela estava sofrendo um processo obsessivo. Mas sempre que há um distúrbio que a gente esteja passando, tem uma influência espiritual. Sim, e se a casa espírita não consegue auxiliar as próprias pessoas que trabalham na casa, agora me surgiu uma outra coisa também. Eu acho que é muito difícil para nós nos abrirmos com alguém que é muito próximo de nós, ali dentro da casa espírita. Por isso que, se tiver bastante trabalhador, alguém sempre vai estar na condição, né, para aquela pessoa ouvir as pessoas. Agora, quando a casa só tem 2, 3 ali que sempre os mesmos, claro que fica difícil, né? Você não tem opção, às vezes, de fazer essa conversa, de pôr para fora, né? Então, por isso que a diversidade de pessoas, a Sandra está coberta de razão, e eu ia colocar para você, né, e você já entrou exatamente com, né, que é a falta de divulgação. A gente não vê as pessoas falando e explicando essas atividades. Do passe a gente vê muito pouco, até da água fluidificada a gente vê pouco, da irradiação. Então, divulgar mais entre os próprios trabalhadores, chamando as pessoas para trabalhar, para as pessoas entenderem a finalidade e o porquê que a espiritualidade colocou todas essas ferramentas à disposição para nós de auxílio para os outros. E as pessoas, o que elas querem mais quando vão? Querem ir para o trabalho mediúnico. Sendo que, a gente vai colocar daqui a pouco ali, e eu fiz já a indagação aqui, né? O que é mais importante, um atendimento fraterno ou uma doutrinação espiritual? O que é mais importante no contexto? E nós, vamos dizer assim, deveríamos divulgar mais esses trabalhos, isso que a gente oferta para as pessoas. É divulgando que as pessoas vão saber. A pessoa não vai procurar o que ela não sabe, ela vai perguntar se existe, né? Então, é divulgar e falar mais sobre isso. Mas em relação ao trabalhador, né, Edivaldo, eu acho que o próprio trabalhador da casa espírita ele tem dificuldade de fazer o atendimento fraterno com trabalhadores que ele convive no dia a dia. Né? Eu sinto isso, eu acho que é uma dificuldade você ir se abrir, conversar com alguém da própria casa. Não sei se mas como tem outras casas, o importante, as casas que são co-irmãs aí na doutrina espírita, né, todas elas oferecem essa atividade, né? Oferecer esse tipo de atividade. A Neuza, o que a Neuza está dizendo? Neuza, prima também lá de Papanduva, um abraço, Neuza. Nós divulgamos na rádio local e isso ajudou muitas pessoas a virem em busca em nossa casa. A procura é muito grande. É isso, Neuza, né? A divulgação. Você está falando. Agora trouxe um exemplo do que nós estamos falando. A divulgação. O que eu tenho visto que se tem oferecido isso às casas espíritas em forma de seminários, em forma de cursos, que às vezes o curso é o dia todo, a pessoa fica o dia todo num curso. É uma atividade muito grande. Mas se falar mais, se fizer estudos mais... O nosso aqui dura 1h30, um estudo explicando sobre isso, e essa 1h30 já é suficiente para nós entendermos como funciona, a gente vai ver. E a gente já sentiu agora o quanto é importante falar. Nós começamos agora, nós estamos bem no começo. E veja como já despertou, né, a importância disso. O que a Catita está colocando para nós? Não, eu falei, Edivaldo, que aqui já tem várias pessoas que se manifestaram. Eu vou pôr os comentários só para você ler rapidinho e se quiser comentar um ou outro, né, fica à vontade, porque senão a gente acaba atrasando o estudo, tá bom? Então, mas isso que a Catita falou, que algumas pessoas, né, muitos não procuram porque ficam constrangidas, mas se nós, que nem nós ilustramos ali, mostrando a ação espiritual, a ajuda espiritual, e que nós consiga formar realmente atendentes, orientadores que consigam passar para as pessoas confiança. Isso é muito importante.
o preparo das pessoas é que vai fazer com que elas se sintam melhores, né? É isso, né, Sandra? Se a pessoa não tiver confiança absoluta, ele não vai ali. Mas como a gente fala, existem mais casas espíritas. O importante é a pessoa procurar resolver o seu conflito, aquela dificuldade que ela tem. Isso, né, isso que está falando aqui, né, Catita? Dificuldade em falar sobre esse problema. E, ó, o que Caxilde colocou é a questão, o medo do julgamento. Mas é isso que nós temos que nós vamos ver na sequência, é preparar os atendentes para que isso não aconteça. E as pessoas têm que sentir confiança, porque senão, se não sentir confiança numa atividade dentro da casa espírita, nós estamos perdendo a função de estar lá oferecendo esse trabalho. As pessoas têm que sentir confiança nos médios, nas pessoas que lá trabalham. Por isso, moralidade, por isso, inspirar realmente nas suas atitudes que você seja uma pessoa que mereça a confiança dos outros. Bom, Edson, se nós parar aqui, você desligou teu... Não, eu estava dizendo que eu vou parar por aqui, porque senão você não. Depois a gente volta. Depois a gente volta, né? Isso, mas a gente vai abordar essas coisas, essas coisinhas, algumas coisas que ficou soltas, a gente vai fechar depois. Tá, vamos lá. Você voltou com aquele, né? Eu vou tirar aqui o... vou passar aqui, Edivaldo, só um pouquinho. Aí. Agora, então, a gente vai falar sobre o orientador fraterno. Então, aquele ponto da confiança. Como é que a gente resolve isso? Né? Vamos falar um pouquinho sobre o orientador fraterno. Aqui a gente vai falar primeiro das atitudes dele, depois a gente vai entrar como que ele deve ser preparado. Ok? Vamos lá. Então, orientador fraterno, como é que ele vai agir? Então, ele tem que dar um tempo para a pessoa falar. Então, após ouvir atentamente, com atenção, a pessoa que está sendo atendida, então ele vai ouvir com muito carinho, com muito amor aquela pessoa, e aí ele deverá, né, orientar e transmitir, agora, à luz da doutrina espírita, não é a opinião dele, ele tem que basear-se na doutrina espírita, orientar, né, estimular para que aquela pessoa, o que ela estiver precisando, seja o caso que for, oferecer para ela, à luz da doutrina espírita, esclarecendo o ponto que ela precisa na sua ajuda, no seu atendimento naquele momento, ligeiras noções doutrinárias para que ela compreenda o porquê daqueles problemas. E a doutrina espírita tem essas respostas. Nós sabemos o porquê de cada situação, como que a pessoa é influenciada, como que a pessoa... de onde vêm as angústias, os problemas de relacionamento. A doutrina espírita tem todas essas respostas. O orientador tem que estar preparado para orientar de acordo com a doutrina espírita esclarece. Então, passar ligeiras noções sobre isso. Próximo, aqui a gente vai falar uma coisa muito importante, né? Que o orientador... Próximo, Edson. Isso. O orientador deve ser, primeiro, fraterno, uma pessoa que mostre amor, interesse. Deve ser simples e objetivo no falar. E aqui vem uma coisa muito importante. Não se deve, em poucos minutos, querer fazer um resumo de toda a doutrina espírita. Nem falar de tudo que está no Evangelho ali naqueles poucos minutos. Você vai dar muita informação, às vezes além do que a pessoa está precisando. Por isso que eu coloquei ali embaixo, né? O remédio se dá em doses. Tomar todo o vidro de um remédio de uma vez só pode matar. Ou pode fazer com que a pessoa se assuste e se afaste. Você vai falar aos poucos. Certa vez, numa casa espírita, eu tinha um problema com o orientador, que cada orientação ele levava em torno de 2 horas para fazer. Porque ele começava a falar, e aí eu não parava mais. Ele era o famoso afasta pessoas. Por quê? Porque as pessoas iam para ali, precisando de uma orientação naquele ponto, mas ele já estendia para
todo um contexto. Isso era uma situação ruim, então nós tivemos que retreinar aquela pessoa, orientar para que aquilo não poderia acontecer. Então, isso é uma coisa importante, ser fraterno, ouvir para falar exatamente aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. Ok? Próximo aqui é importante, também tudo é importante, né? O atendimento fraterno representa não apenas a casa espírita, mas a doutrina espírita. Então, o doutrinador, o atendente ali que está falando, ele está representando a casa espírita em primeiro lugar, mas toda a doutrina ali, representando também o auxílio divino para aquela pessoa que chegou em busca de socorro. Veja a importância, ele está em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da doutrina espírita, em nome da casa, orientando. Por isso, ele tem que inspirar confiança. Ele tem que gerar conhecimento para que aquela pessoa saia dali melhor, muito melhor do que chegou. Próxima. Depois que ele faz o esclarecimento, para aquele ponto que a pessoa precisa, por isso, que o atendimento, ele varia entre 20 minutos, 30 minutos no máximo. Mas mais que 20 minutos, por quê? Porque a pessoa vai expor o problema que ela tem, e aí você vai, em cima daquele ponto, aquele problema mais grave, você vai identificar qual que é o problema mais grave e vai falar sobre ele. Mas não esqueça, não adianta falar toda a doutrina, tudo de uma vez só. As doses do remédio, o remédio você dá em doses. Depois que você faz esse atendimento, você vai orientar essa pessoa, vai encaminhá-la por uma reunião de estudo, uma reunião de palestras, que considere a mais apropriada para aquela pessoa. Normalmente, então, venha durante algumas semanas na palestra. Depois, tome passe, tome água fluidificada. Aí passou algumas semanas, retorne, para que nós avalie se já melhorou desse ponto, se nós podemos avançar em algum outro ponto. É isso que o orientador, né, o atendente deve fazer nesse momento. Próxima. Vamos falar dos objetivos do atendimento fraterno, então. O que a gente quer com o atendimento fraterno? Próxima. Então, o atendimento fraterno tem como objetivo primordial, principal, receber, orientar as pessoas que o procuram, passando a elas, né, com muita compreensão, a compreensão elevada de suas dificuldades. Então, com muito carinho, com muito amor, com muita atenção. E aí, dentro dos princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita, você vai orientando esta pessoa. Você vai esclarecendo essa pessoa. Então, o objetivo primordial é receber, orientar, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, esta pessoa, orientando à luz da doutrina espírita. Não é a opinião da pessoa, sempre é à luz da doutrina espírita. Próximo. Então, com base nos princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita, esse atendimento fraterno abre para aquela pessoa um monte de perspectivas. Você, à luz da doutrina espírita e à luz dos ensinamentos de Jesus, você explica, você esclarece o porquê, aonde está a origem dos seus sofrimentos, a causa daquela situação. Isso abre amplas perspectivas para aquele paciente. Com isso, a gente consegue mostrar daí o que são as atividades que a Casa Espírita daí tem, um roteiro para que aquela pessoa se liberte daquilo, para que ela tenha paz interior. Então, e explicar para ela também, claro, que todo o sucesso do tratamento que ela vai receber vai depender dela também, dela fazer as mudanças necessárias,
se existe uma causa que tem, né, a origem do seu sofrimento, tem que eliminar aquela causa para que o processo aconteça. E essa transformação da pessoa é que vai fazer com que a melhora aconteça. Não assumir o compromisso de resolver o problema pela pessoa, orientar à luz da doutrina espírita, mostrando para a pessoa que ela é a responsável, principal responsável para a solução daquela situação. Próxima. Então, o trabalho não deve se propor a solucionar o problema para a pessoa, mas sugerir os caminhos para a reabilitação do paciente, que só vai ser alcançada se ele fizer esforço. E com isso, você dá como base, mostrando, olha, a doutrina espírita ensina isso. É assim que você resolve. Então, o ensinamento da doutrina espírita é o socorro que essas pessoas precisam, é a base firme para que ela consiga essa orientação, para que ela saia daquela situação angustiante que ela se encontra. Próxima. Nós encontramos no livro Atendimento Fraterno como que devemos estimular, né, a pessoa a superar, que ela tenha. O atendimento fraterno deve, né, estimular o desejo para que essa pessoa supere essas dificuldades, para que ela vença aquelas situações que ela está passando, que é angustiante, que é difícil, justamente devido à sua forma de viver, às suas vicissitudes na vida, à sua forma inadequada de estar se comportando. E aí, então, nós encontramos esse apoio, dizendo, olha, é isso que a doutrina espírita ensina. E é isso que nós queremos que você faça. Nós estaremos aqui te dando todo o apoio, toda a assistência que você precisar. Mas você deve superar essas situações. Bom, próxima. Chegamos aonde eu queria falar, aquilo que eu comentei há pouco, né? O que é mais importante? Atendimento fraterno ou doutrinação mediúnica? Tem alguma questão aí, Edson, para a gente? Não, Edivaldo, tem vários comentários, mas naquela linha que nós estávamos falando lá, tá ok? Eu não vou conseguir colocar todos, porque senão... Beleza. Tá, mas se tiver alguma coisa de nova, daí eu trago para você, tá bom? Então, agora, aquilo que a Sandra comentou conosco, Edson, sobre, né, por que né, as pessoas não buscam se dispor a ser trabalhador nessa atividade? Por que a Casa Espírita, né, também não divulga tanto? Vamos ver isso aqui. Isso aqui eu acho de uma importância muito grande. Porque quando a gente fala em atividade na Casa Espírita, a pessoa vir colaborar, a grande maioria, mais de 90%, querem ir participar de doutrinação mediúnica. Ó, a Luciana já está dizendo aqui, ó, ambas são importantes. E vamos mostrar exatamente isso. Ambas são importantes. Mas eu diria que elas, como são ambas importantes, elas têm um peso igual. E é aí que eu queria chamar essa atenção para que as pessoas não ficassem somente querendo participar de atividade mediúnica. É muito importante a atividade mediúnica, mas tem esse atendimento fraterno, que nós estamos precisando também de muitos trabalhadores na Casa Espírita. Próxima, Edson. Próximo slide. Isso, ó. Tá aí, né? O que é mais importante? A doutrinação mediúnica ou atendimento fraterno? E aí nós vamos colocar o seguinte. Próxima. Dizendo assim, ó, a doutrina espírita é também para os encarnados. A doutrina espírita é para nós. Existe a atividade mediúnica na Casa Espírita para ajudar os espíritos, mas o grande trabalho da doutrina espírita é para os encarnados.
A gente vai encontrar no livro Nos Domínios da Mediunidade um esclarecimento dizendo de que os espíritos, eles têm os seus grupos de doutrinação lá no plano espiritual. E que, a priori, eles não precisariam de nós encarnados. Porém, eles contam conosco, eles trouxeram para nós essa atividade, porque nós podemos aprender muito com as doutrinações, mas necessariamente a ajuda que os espíritos desencarnados precisam, a própria espiritualidade poderia fazer. Isso está no livro Domínio da Mediunidade. Se nós pensarmos assim, a doutrina espírita tem, né, menos de 200 anos. Mas a população da Terra, a Terra sendo habitada, ela tem muito mais. Ela tem mais de 10 mil anos em que existe o ser humano sobre a Terra. E como é que era feito antes as doutrinações dos espíritos? A Terra, né, a Terra, como habitada, ela tem muitos mil anos aí. E a doutrina espírita tem menos de 200 anos. Não se fazia doutrinação antes. Então, a doutrina espírita está dizendo para nós, olha, a doutrina espírita, principalmente, é para os encarnados. Nós ajudamos a espiritualidade nos trabalhos mediúnicos. Temos um trabalho muito importante hoje fazendo, ajudando a espiritualidade. Mas que, principalmente, esse trabalho, nós ajudando os espíritos, é para nós aprendermos com eles. Ajudando, nós aprendemos. Tem muitos médios que querem ajudar os espíritos, ajudam, mas não aprendem nada, não mudam nada o seu comportamento, com as lições que são dadas a cada reunião mediúnica. Bom, vamos lá. Opa, volta um pouquinho antes para nós. Isso. Então, vendo por esse aspecto que o atendimento fraterno, né, que a doutrina espírita é também para os encarnados, vendo por esse aspecto, essa atividade do atendimento fraterno se torna tão importante quanto a atividade mediúnica para a doutrinação dos espíritos. O atendimento fraterno é igual. A importância, aquilo que a Luciana falou, é igual. A importância é igual, não é um mais importante que o outro. Porém, eu teria, agora sim, próximo slide, Edson, nós poderíamos dizer que o atendimento fraterno é uma atividade preventiva. E a doutrinação mediúnica seria uma atividade corretiva. Por quê? Porque eu posso orientar as pessoas enquanto estão encarnadas. Ajudar ela a sair daquela angústia, daquela aflição, enquanto ela está encarnada. Quantos irmãos que passaram por um atendimento fraterno e eliminaram a ideia do suicídio, mudaram sua vida, hoje são trabalhadores na casa espírita. É um atendimento fraterno. Quantos irmãos que comunicam em trabalhos mediúnicos dizendo: se tivesse me dito isso antes, enquanto eu estava encarnado. Então, a doutrinação mediúnica é uma atividade corretiva. É para aqueles irmãos que viveram aqui na Terra, que não tiveram orientação, que não tiveram, ninguém os acudiu orientando-os quanto a essas questões espirituais. Aí desencarnam, passam a estado de sofrimento no plano espiritual, e aí são recolhidos por equipes espirituais e trazidos para nós, para dar lições para nós pensar assim: eu devo mudar enquanto estou aqui. Então, a atividade do atendimento fraterno é tão importante quanto uma doutrinação mediúnica. E ainda ela tem um caráter preventivo, enquanto a pessoa está encarnada ainda. Acho que ficou claro, né? A importância do atendimento fraterno para nós. Eu fiz essa provocação de colocar qual que é o mais importante para nós avivar a importância do atendimento fraterno.
Então, quando nós procurarmos a casa espírita para nos colocarmos à disposição para trabalhar, vamos dizer: eu quero ser um atendente fraterno. Me prepare. Eu quero cursos, eu quero aprender, mas eu quero ser um atendente fraterno. Eu quero participar do grupo de atendimento fraterno. Ok? Próxima. Quem é que busca o atendimento fraterno na casa espírita? Quem é que busca? Vamos lá. Próxima. As pessoas que buscam, né? A casa espírita é frequentemente procurada por pessoas que desejam obter ajuda para achar uma solução dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas angústias. Então, a pessoa vem à casa espírita procurar uma ajuda, ela quer uma solução para aquilo. Nós não vamos solucionar, vamos dar caminhos para a solução. Vamos ajudar a pessoa a encontrar a solução. E a doutrina espírita tem solução para tudo. Ela ajuda a esclarecer todas as situações psicológicas, situações angustiantes, emocionais, influências espirituais. Para tudo a doutrina espírita tem como ajudar. Próxima. Então, buscam esse templo, a casa espírita, muitas dessas pessoas que já estão esgotadas, foram em toda parte, gastaram todos os outros recursos que tinham, foram para tudo que é lugar e não encontraram a solução. Mas precisam expor as suas aflições. Então, aqui na casa espírita, através da atividade do atendimento fraterno, elas encontram alguém, encontram um grupo preparado, especializado para ajudar a resolver as suas aflições. Próximo. Então, as dificuldades que a pessoa precisa, né, que ela precisa ser ajudada. Então, ali, até coloquei alguém ouvindo, né? Alguém que ouça as suas dificuldades, alguém que preste atenção. Então, é isso que a casa espírita oferece. Ou ouvir as dificuldades alheias, ajudar de uma forma adequada, fundamentada, através da doutrina espírita. A doutrina espírita tem como orientar todas essas situações emocionais. Por isso, nós encontramos no livro Perturbações Espirituais, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, dizendo: o centro espírita é, sem dúvida, hospital de emergência para as aflições da alma, da emoção e do corpo, pelo proporcionar de harmonia íntima no paciente e abrir-lhe horizontes jamais imaginados. Então, a casa espírita, ela é isso. Hoje é o grande refúgio das pessoas. Eu diria que agora, pós-pandemia, muitas pessoas vão buscar as casas espíritas, buscando resolver essas aflições da alma. Muita coisa vai despertar nas pessoas. Por isso, nós, como espíritas, dirigentes de casas espíritas, precisamos nos antecipar, preparando pessoas para esses atendimentos. Justamente para esse atendimento ser aquela porta de entrada, atendendo aquela pessoa aflita, para que ela encontre o caminho, a solução dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita vai ajudar a resolver estas questões emocionais, essas questões da alma. Próxima. Agora sim, nós vamos começar a falar de quem faz o atendimento fraterno. Como que essa pessoa, vamos falar do grupo e das pessoas, como que se prepara esse material humano para o atendimento fraterno? Então, vamos lá. Então, para esse tipo de atendimento, agora, vamos lá, é aconselhável constituir equipes de trabalhadores. É importante, então, que seja feita equipes
duplas, né? O ideal ser duplas. E aí a gente já vai falar em seguida, duplas, um homem e uma mulher. Por quê? Porque pode vir para pedir assistência uma mulher. E se for um homem, o homem sozinho sendo atendente, ela vai ter limitações. Se for atendente uma mulher e vir um homem, ele vai ter limitações também para falar. A gente acabou de ver essas situações agora, né? Então, se for uma dupla, aí, se a mulher, a mulher atendente com a mulher assistida, elas vão se entender melhor e o homem fica dando o apoio. E, claro, ajudando, interferindo ali, mas vai gerar uma confiança maior naquela pessoa assistida. Por isso, é aconselhável esse grupo, né? Essa equipe de trabalhador. Então, aí, cada membro da equipe deverá ter os seguintes requisitos agora. Vamos lá. Saber tratar as pessoas com generosidade, com simpatia, com brandura, indulgência e segurança. Aonde a gente encontra essas virtudes? Quem ensina sobre essas virtudes? Jesus, no Evangelho. Então, é aí, nós aprendemos, estudamos o Evangelho, participamos de palestras. É agora, aí, no atendimento fraterno, que nós vamos pôr em prática, é o nosso campo de trabalho, vamos pôr em prática aquilo que Jesus ensinou. Então, as pessoas que vão participar das equipes de atendimento fraterno têm que desenvolver e agir usando estas virtudes. Outra questão ali é comunicar-se adequadamente. Por quê? Porque tem pessoas que, no falar, parece que a fala dela já ofende. O jeito que ela fala é uma forma agressiva. Não pode. Tem que saber se comunicar, saber não ter espírito armado, ajudar. Por isso, se nós prepararmos as pessoas realmente agirem como está sendo orientado, como requisito, ela ter o requisito e agir como tal, vai gerar mais confiança nas pessoas que vão lá consultar, né, pedir assistência. Próxima. Os componentes, aqui que eu falei, me antecipei ali, os componentes das equipes de preferência de ambos os sexos deverão receber um treinamento prévio, visando o quê? Aprender como funciona essa atividade, a atividade do atendimento fraterno. Então, elas vão ter aqueles requisitos de virtude, saber falar, praticar aquelas virtudes que nós vimos ali, e também conhecer essa atividade, saber que tem equipe espiritual agindo, numa dificuldade, pare, ore, peça a intuição, a espiritualidade está ali para nos ajudar. Se prepare, no dia da atividade, se preparem, se acalme, não discuta, não arrume encrenca e depois vá lá querer orientar. O dia inteiro arrumando encrenca e à noite querer orientar. Não vai ter condições de receber boas intuições, quando você vai estar num plano diferente. Então, primeiro, preparar a equipe, né, tendo de ambos os sexos, uma dupla principalmente, no mínimo dupla, familiarização com as atividades, próxima. Uma coisa muito importante, que todos os atendentes falem a mesma linguagem. Todos falem a mesma coisa, a mesma situação, né? Não para que cada um fale uma coisa diferente, porque se cada equipe de atendentes fala coisa diferente, ou mesmo dentro da equipe ali, cada um falar uma coisa, vai mostrar que não estão falando da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é única. Então, estão dando opiniões suas. Então, ter essa unidade de atendimento, todos falarem a mesma linguagem, ter conhecimento da doutrina espírita, das normas da casa, das atividades que a casa tem, saber todas as atividades que a casa tem, conhecer a doutrina espírita e a casa espírita que frequenta. Isso tudo é básico, é necessário. Também ter conscientização da importância do trabalho. Nós falamos há pouco. O atendente,
está falando em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da casa, da doutrina espírita, em nome da casa espírita. É um trabalho relevante, porque é a porta de entrada das pessoas que estão vindo à casa espírita. Então, ela ter essa consciência da importância desse trabalho, para que ela saiba que no dia da atividade, principalmente no dia, mas deveria ser sempre, ela tenha sempre atitudes boas, que tragam harmonia para o seu interior também. Porque a gente só deve falar daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é, que a gente vive. Eu lembrei agora, me veio uma pequena história de Gandhi. Uma mãe levou o seu filho para falar com Gandhi, porque o filho comia muito açúcar, muito doce. E a mãe pediu para Gandhi, fala para ele não comer açúcar. Aí o Gandhi falou, a senhora faz o seguinte, me traga o seu filho semana que vem, daí eu falo com ele. Aí perguntaram para o Gandhi por que ele fez aquilo. Ele falou, porque eu também como açúcar, eu sou um viciado em açúcar. Então eu vou ficar a semana inteira sem comer açúcar para me ver como é que é, para que eu saiba o que dizer para esse menino na semana que vem. Então, quando eu for falar alguma coisa para as pessoas, eu tenho que viver aquilo. Eu tenho que sentir aquilo. Eu tenho que conhecer aquilo. Por isso que é muito importante. As pessoas têm esse entendimento da importância dessa atividade. Próxima. Olha isso aqui também, né? Conscientização da necessidade de preparação da equipe. Então, antes de iniciar o atendimento propriamente dito, se preparar através de prece, fazendo uma leitura de um texto, para que a equipe de encarnados e de médios que vai atender entre em sintonia com a equipe espiritual que está ali já participando. Essa sintonia é muito importante. Próxima. Então, aos entrevistadores, o atendimento fraterno possibilita valiosas oportunidades de crescimento espiritual. Olha, e mais uma vez, a doutrina espírita é para nós encarnados. Então, toda a tarefa que nós desempenharmos, e essa do atendimento fraterno em especial, tudo que ali nós vemos as dificuldades das pessoas, as pessoas falando e nós orientando, isso tem que oportunizar para nós crescimento espiritual, aprender com as situações para que nós desenvolva melhor os nossos comportamentos, a nossa reforma íntima, as nossas habilidades para conversar sobre as situações. Então, através do desenvolvimento do sentimento do amor, do relacionamento com as pessoas que são carentes, que precisam de afeto, que precisam de compreensão. A gente sempre faz uma pergunta, né? Assim, quem que não gosta de ser bem tratado? Todo mundo gosta de ser bem tratado. Então, vamos tratar bem os outros. Vamos ser, né, afetivos, fraternos com as pessoas, principalmente aquela que está carente. Vamos dar amor. Isso, veja quanta possibilidade nós temos, quanta oportunidade nós temos aqui para nos tornar melhores, para ajudar mais aos outros. Próxima. Olha, né? A relação que nós temos durante a entrevista não é de simples aconselhamento, só falar. É sim um momento de doação. Doar. O que vamos doar? Doar carinho, doar atenção, doar interesse sincero. Não pelos problemas que ela está vivendo, mas por aquela pessoa, pelos sentimentos que ela está carregando naquele momento de angústia, de tristeza, de revolta, mas nós estarmos ali, doando o melhor de nós. Coloquei um coração meio judiado ali, né? Quanto essa pessoa deve ter sido maltratada no decorrer da vida. Então, se você doa o teu melhor, essa pessoa vai confiar em você e vai se sentir à vontade.
para conversar com você. Então, quando a gente viu ali atrás que essa questão da falta de confiança, então nós precisamos criar isso, criar que as pessoas confiem em nós. O nosso papel como entrevistador, em primeiro lugar, é dar apoio. E apoiar é estar do lado, é ouvir de fato, é ser atencioso, é manifestar nos gestos, no olhar, no tom da voz, que estamos nos importando com aquela pessoa. Nós estamos querendo dar a mão para ela, para tirar ela daquela situação. E que ela pode compartilhar nesse momento aquilo que é difícil para ela, que está dificultando a sua vida, que ela pode. Nós estamos ali para tentar ajudar, dar uma solução para aquela situação. Ok? Alguma questão, Edson? Por enquanto não temos nada, tá? Tudo. Então vamos indo, vamos seguindo, né? Então vamos falar agora de onde e quando é feito o atendimento fraterno. Quando que é feito? Quando pode ser feito? Então vamos lá, próxima. Aí vai depender de cada caso. Cada casa espírita pode ajustar as suas, né, atividades de acordo com o que achar melhor. Nós vamos aqui, é como sugestão, como a gente vê acontecendo em muitas casas. Mas se não for o caso da tua casa, da sua casa, e é de outra forma, não tem problema nenhum. O importante é que cada casa tenha a sua forma que melhor atenda as pessoas. Nós vemos como melhor essa situação, que esse atendimento seja feito antes ou depois das palestras públicas. Porque a pessoa daí que foi para o atendimento, ela não perde o estudo da palestra que vai ser feito. Então, se for feito antes, né, vamos supor lá, a reunião inicia às 20 horas. Então, das 19 às 20, atendimento fraterno. Ou, se a palestra das 20 às 21, daí das 21 até as 22, ou 21h30, o atendimento fraterno. Ok? Se tiver muitas equipes, não há problema. E pode ser agendado. As pessoas têm os casos especiais, que a pessoa chega com problema na hora, mas você pode ter um agendamento do atendimento também. Então, se necessário, e havendo condições, ele também poderá ser feito simultaneamente, né, junto com o trabalho do passe, porém em recinto separado. Então, tem casas espíritas que é feita a palestra, e aí depois, terminou a palestra, começa o trabalho de passe. Então, essa pessoa já vai receber o passe no atendimento fraterno. Então, ela pode ser feita simultaneamente, após a palestra, já em seguida, em ambiente separado. Isso é sugestão, ok? Próxima. Temos que destacar que o atendimento fraterno não é obrigatório para que todas as pessoas tenham que passar pelo atendimento, né, para poder frequentar a casa espírita. Não, isso não é obrigatório. É apenas para aquelas que queiram. Todas as pessoas, né, podem ir assistir a palestra, tomar passe. Isso, né, é liberado. Mas o atendimento fraterno só será dado àqueles que desejarem, aqueles que quiserem. Ok? Próxima. Como que deve ser feito o atendimento fraterno? Como que é feito o atendimento? Vamos lá. Próxima. Então, o objetivo principal, né? Envolver o paciente num clima de paz, tranquilidade, confiança, descontração. E conduzindo espontaneamente a pessoa a ir fazendo a catarse, vai conversando e fazendo a pessoa ir pondo para fora, falando. E aí orienta ela, olha, seja objetivo no que você vai falar, mas coloque para fora. Conte dos seus problemas, suas aflições. Lembra que eu falei que em torno de 20 minutos, aproximadamente, né? Então, você deixa ela falar por uns 10,
e os outros 10 você orienta ela. Essa é uma ideia, né? Não é obrigatório ser desta forma, mas é uma ideia que como que pode ser. Próxima. Tornar, então, o objetivo B, tornar mais simples e objetivos esses atendimentos. Para que a coisa seja, né, descontraída, que a entrevista, né, gere uma oportunidade realmente de maior apoio e orientação a esses assistidos. Então, não precisa ter uma formalidade, né, que seja, é uma conversa íntima de alguém que quer expor as suas situações. Então, fazer com que isso aconteça, que se torne uma conversa descontraída, é uma entrevista que vai gerando, né, uma forma de orientação também, ok? Bom, e quais são os tipos comuns, os mais comuns de problemas que as pessoas trazem? Como é que a gente identifica? Então, vamos lá. Os principais motivos que as pessoas vêm, primeiro, são por problemas de enfermidades físicas, que a pessoa está apresentando algum sintoma de doença, que está refletindo no físico. E aí a gente vai depois, nós vamos entrar mais no detalhe. Primeiro, então, enfermidades físicas. Outros seriam desajustes emocionais ou mentais. A pessoa apresenta certos desequilíbrios de sentimento, pensamento, está angustiada, revoltada, está com raiva de alguém, ou está com medo. São desajustes que a pessoa apresenta, né? E, por terceiro, envolvimentos espirituais. A pessoa pode apresentar sintomas de influências espirituais, negativas, claro. Então, o espírito superior não vai influenciar para causar um mal-estar, né, em ninguém. E pode ser também o problema mediúnico, que a pessoa ela é médium e não está trabalhando, não está exercendo essa mediunidade. Então, isso pode acarretar certos envolvimentos espirituais para chamar a atenção dela para ela exercer essa atividade. Tudo isso tem que analisar. Então, vamos lá. Próxima. Então, o alvo dos entrevistadores, primeiro, é identificar qual das 3 causas trouxe o paciente para o atendimento fraterno, se é enfermidade física, desajuste emocional ou envolvimento espiritual. Então, naqueles 10 minutinhos ali da conversa inicial, você já vai entender qual é o problema que ela tem, ok? Vamos lá. E se for enfermidade física? Então, significa que o assistido, o encarnado ali, está debilitado ou doente. A princípio, todos, assim, nós sabemos, já aprendemos, estudamos, né? A doutrina espírita nos esclareceu que todas as enfermidades têm origem no espírito. Claro que tem enfermidades que estão precisando agora de tratamento físico, médico, mas algumas enfermidades estão precisando apenas de ajustes emocionais para serem resolvidos. Então, nós vamos avaliar se a enfermidade já está numa situação em que precisa de tratamento médico, orientamos ela para o tratamento médico e ajudamos ela com as terapias espíritas, com o passe, com a água fluidificada. E vamos tentando ajudar. Não dizer para ela abandonar o médico, de forma nenhuma. Ela precisa do médico. Nós vamos fazer a atividade de apoio. Né? Ela procura o médico e nós vamos, através do passe, água fluidificada, ajudá-la também. Próxima. Então, identificando a causa da enfermidade, que pode ser kármica, porque existem enfermidades que nós já trazemos preparadas antes de encarnar para que nós tenhamos essa enfermidade devido aos desajustes anteriores, encarnações anteriores. Então, são enfermidades que a pessoa vai viver a vida toda com ela. Então, que ela procura o médico para tratar essa enfermidade e nós vamos ajudar para que essa enfermidade não seja tão
não atrapalhe tanto a pessoa, com o passe com a água fluidificada também. Se às vezes essa enfermidade não é kármica, porque ela surgiu devido a desregramentos da pessoa, tanto mentais, emocionais, como comportamentais, nós vamos ajudar essa pessoa a se orientar, se equilibrar, eliminar as causas do problema que ela está tendo e sugerir a ela o passe, a água fluidificada, palestra para ela aprender a ter um comportamento melhor. Ok? Próximo. E se for um desajuste emocional, que diz respeito aos seus sentimentos, seus pensamentos, que é aquilo que ela está vivenciando? Eu coloquei uma série ali embaixo: aflição, incompreensão, nervosismo, impaciência, né? Apatia, acomodação, e aí vai. Bom, próxima. Nesse caso, identificando que o problema é emocional, vamos ver, então, que ela está tendo desequilíbrios emocionais, seus sentimentos, pensamentos estão, na verdade, causando todo o problema na sua vida. Como é que cura isso? Aqui nós estamos indicando algum caminho, né? Ver qual que é a raiz principal que está causando isso, a origem, e orientar ela para que, olha, deixa essa mágoa, perdoe, você tem que fazer isso. Ah, mas é difícil. Então, o problema cada vez vai se agravar mais. Se você não fizer a sua parte, vai se agravar. Em vez de destruir a causa, você irá agravar a situação. Se você não quer colaborar, nós vamos te ajudar. Mas não vai solucionar se você não fizer a sua parte. E ajudar a pessoa a tentar mudar o seu estado emocional. Próxima. E se for envolvimento espiritual, significa que a pessoa está atraindo entidades para perto de si. Entidades que estão influenciando negativamente. Próximo. Aí a gente vai tentar ver qual que é a razão, né? Analisando se esse envolvimento espiritual ele é kármico. Como é que é kármico? Se é problema já de vida anterior. Lembra daquele exemplo que nós demos lá? Que a mulher abandonou o marido na encarnação anterior e agora ele estava junto dela, influenciando ela. Isso é kármico. Já vem de outras vidas. Vamos analisar e ver se é por questão da afinidade. Aí a gente vai ver como que a pessoa está no seu comportamento. A gente vai ver que ela, no seu comportamento, ela tem vícios, ela é uma pessoa revoltada, é uma pessoa que tem muita tristeza, muita angústia. Isso tudo são sentimentos que atraem, ou vícios que atraem entidades que vão perturbá-la. Então, vai causar afinidade. Se for emocional, eu coloquei ali circunstancial. O que é circunstancial? Esse emocional pode ser, de repente, a pessoa desencarnou um familiar dela. E aí ela caiu numa tristeza profunda. Então, é emocional circunstancial. É uma situação que está ali. Separação. Foi abandonada. Foi abandonado. É circunstancial. Então, nós temos que achar um jeito de melhorar o emocional da pessoa para que se resolva aquilo. E aí, o outro envolvimento é se a pessoa é médium e ela não está desenvolvendo a sua atividade médium ostensivo, claro, né? Porque nós vimos que todos nós somos médios. Tem o médium natural e o médium ostensivo. Todos somos médios naturais. Mas tem pessoas que é médio ostensivo e abandonou ou nunca procurou desenvolver a mediunidade. Chega a uma certa altura que a necessidade vem. Não é ao acaso que aquela pessoa é médium. Próxima. E aqui a gente vai dando o caminho. Se for kármico, o que ela faz? Então, eu quero lembrar que esse material que a gente está passando para vocês, ele está disponível. Todo esse material que nós estamos estudando aqui, ele está disponível no blog mediunidade sem preconceito.blogspot.com. Todo esse material está lá. Então, aqui, nós estamos passando rapidamente para que depois vocês, com calma, façam o download, baixem esse material
para vocês depois verem com calma todas essas opções aqui, né? Então, se for kármico, o que que faz? Como é que cura? Próxima. Se for por afinidade, como é que isso aconteceu? Como é que cura? A questão da influência por afinidade. Próxima. Se for circunstancial, como é que faz? Né? Como é que isso resolve? Como é a causa e a cura? Próxima. Se for para a questão de desenvolvimento mediúnico, né? Como é que é a causa? Como é que cura isso? Indicar a pessoa para procurar um estudo, né? Uma casa, a atividade de estudo sobre mediunidade para entender como é que ela pode colaborar. Próxima. Bom, então nós vimos ali o porquê que as pessoas vão, os problemas que ela tem. Então vocês, daí, querendo mais detalhes, vão lá no nosso blog e faz, né, o download desse material para vocês verem com calma daí. Quais as recomendações que a gente pode passar para a atividade do atendimento fraterno? Coisas importantes que devem ter. Vamos lá. Próxima. Então, com relação ao trabalhador do centro na tarefa de atendimento. Então, para a pessoa ali que vai fazer o atendimento, o atendente, né? O orientador. O que ele deve ter? Bom, deve estar plenamente consciente e preparado para a tarefa. Esse plenamente consciente e preparado, ele tem que ser uma pessoa que é isenta, que não julgue, que não fale de si, que use as obras da doutrina e os ensinamentos da doutrina espírita para orientar. Como falamos, repetimos, reforçamos, né? É recomendável que o atendimento se dê em dupla de trabalhadores, um de cada sexo, para poder orientar e não inibir, né, o assistido que venha. Um homem e sendo atendido por uma mulher, ou uma mulher sendo atendida por um homem, para que isso, sendo em dupla, fica melhor, né? E a gente sabe que também tem muito problema de pessoas que reclamam que houve assédio. Então, para evitar o assédio, é que a gente coloca dupla ali daí, ok? Deve ser portador de razoável conhecimento doutrinário e de conduta moral evangélica segura. Então, a pessoa deve ser uma pessoa estudiosa. Claro que não vai ser um doutor em doutrina espírita, porque senão nós não vamos achar ninguém para trabalhar. Mas deve ter um razoável conhecimento doutrinário. As obras de André Luiz são espetaculares para nos orientar sobre isso. Então, deve ter um conhecimento razoável da doutrina espírita. E conduta, ou seja, conhecer e praticar. Viver aquilo que conhece, que aprendeu e que sabe o que deve ser feito. Ter uma conduta, então, segura, boa moral, dentro dos princípios de que Jesus ensinou. Não esquecer jamais que o aspecto principal da sua tarefa é o de saber ouvir e orientar carinhosamente aqueles que procuram o centro espírita devido aos seus vários problemas pessoais, né? Então, saber ouvir é uma arte. Saber orientar também. Próxima. A afabilidade e a brandura. Jesus bateu tanto sobre esse ensinamento, né? Deverão ser os veículos do bom relacionamento. Uma vez que o entrevistado, a pessoa que foi lá, carece de calor espiritual para o seu amparo e segurança. Então, ser uma pessoa que tenha bastante afabilidade, ser afável, ser uma pessoa branda, uma pessoa calma, que oportunize confiança. Nós sempre encontramos a afabilidade e a doçura junto no Evangelho, né? Então, ser doce por dentro.
ser doce por dentro, ser doce. Eu falei do doce, lembrei, né? Tem quantas pessoas que a gente diz, você é amarga, você tem amargura dentro de você. Para o atendente fraterno, nós temos que dizer, seja doce por dentro, tenha doçura dentro de você, para você atender bem aquele que está vindo ali. A simplicidade também deve ser uma característica dessa pessoa que está atendendo, porque isso vai favorecer esse entrosamento com o assistido. Ser simples no modo de falar, de conversar. Entrar na linguagem do assistido, para que ele entenda o que você quer dizer. É como a gente faz com uma criança, não é assim? A gente vai conversar com a criança, brincar com a criança, a gente se torna criança para que ela entenda o que a gente quer dizer. É mais ou menos isso. Olha, é importante que já foi dito ali atrás, né? É seu dever moral não julgar. Não julgar. Cada um de nós tem os seus problemas, as suas fraquezas. Não podemos julgar ninguém. É seu dever moral não comentar, não tirar de dentro ali. É um consultório psicoterápico. Nós estamos fazendo uma terapia psíquica. Então, tudo que for dito ali não pode sair dali, daquela sala. É dever moral não comentar sobre as pessoas ou assuntos tratados com os que lhe buscam a palavra amiga. É seu papel não comentar, gerar confiança nas pessoas que ali vão. Próxima. Com relação ao local do diálogo, então, sugere-se que o diálogo se estabeleça em local isolado, distante das demais pessoas, visto que é necessário preservar essa intimidade, né? Aquelas aflições, aquelas dúvidas que a pessoa está trazendo, deve, né, ser preservado. Deve ser evitado qualquer tipo de constrangimento para não bloquear a pessoa na conversação. Então, o próprio local já deve gerar isso, confiança, aspecto de segurança para a pessoa poder conversar. Próximo. Com relação ao diálogo propriamente dito, o orientador cabe primeiro, então, ouvir o assistido, buscando conduzir o diálogo para aspectos que ele julgar importantes. Como eu falei, se a pessoa está trazendo um monte de problema, veja qual que é o principal, o que está mais realçado, para orientar ela ali, naquele momento, naquele problema, para depois nós ir tratando as outras situações. Próxima. Sempre deve fundamentar suas respostas na doutrina espírita, para oferecer o consolo. A doutrina espírita é o consolador prometido. Então, para oferecer o consolo, o apoio, a orientação que a pessoa precisa, com base, não em achismo, com base. Por isso colocamos ali embaixo. Nossas opiniões pessoais, nossos conselhos não devem ser aplicados, porque eu vivi. Não misture. Tem que ser sempre baseado com doutrina espírita. Próxima. Deve o orientador frisar que, apesar de sua melhora depender de vários fatores, o mais importante é o esforço, né, do assistido. É ele que deve trabalhar ali. Um exemplo ali legalzinho, aquela figurinha, né? A pessoa que é paz, harmonia, bem-estar. Então, pega uma enxada para trabalhar nisso. É isso, é nós orientar a pessoa que vamos ajudar com muitas coisas, mas o mais importante é que ela se esforce, ela faça a parte dela. Próxima. Sugerir a frequência em reuniões de exposições doutrinárias. Isso. A pessoa deve assistir palestras. Durante o período que ela está em tratamento ali, que ela
consiga assistir o mais possível de palestras, para que ela, de estudos, livros, né? Para que ela consiga ir se disciplinando, se orientando para sair daquela situação, para que ela encontre caminhos e sugestões nas obras, nas palestras, para ir superando aquelas situações. Próximo, aqui tem uma coisa muito interessante. É muito importante falar sobre isso também. Quando o entrevistado estiver alterado por uso de qualquer produto ou substância, álcool, drogas, deve-se ter muito cuidado nesse caso. E aí não adianta querer demorar-se o máximo, né, para querer ajudar essa pessoa. Porque se você falar 5 minutos para ela, ou 5 dias seguidos, não vai fazer diferença nenhuma. Porque ela está com seu estado de consciência alterado. Ela não vai lembrar nem do que você falou. Então, nesse caso, com muito cuidado, dá um passe, ajuda, mas não perca tempo, assim, no sentido de demorar-se. Vamos achar um jeito de ajudá-la, mas e pedindo para que ela volte em outra situação sem essa alteração. Porque não adianta você ficar insistindo, você só vai criar problemas e dificuldades e a pessoa não vai entender o que você está falando. Ok? Próxima. Aqui nós estamos sugerindo, então, que a entrevista deva durar, em média, em torno de 20 minutos. É um tempo. Alguns demoram menos, outros mais. Mas em torno de 20 minutos é o suficiente, porque 10 minutos para expor uma situação e 10 minutos para orientar já é o suficiente para aquela situação, né? Os entrevistadores devem dar um tempo, então, para a pessoa expor o seu problema. Mas evitar que ela fique dissertando e falando de problema todo o tempo, porque não vai fazer bem para ela também só falar de problema. É bom ela pôr para fora, mas porque senão ela vai se tornar repetitiva. E aí vai tomar o tempo e não vai melhorar. Ela melhora quando ela põe para fora aquilo que estava angustiando. Quando ela começa a repetir, aquilo já começa a perder o efeito da melhora. Próxima. Então, e evitar colocar mais de um entrevistado no ambiente, principalmente se forem familiares, a não ser que seja consentimento de ambos. Mas isso é difícil. Vem o marido e a mulher, e os dois querem entrar ao mesmo tempo. Não vai dar certo. A orientação, juntas ali, muito difícil, porque se o problema está havendo na relação dos dois, como é que eles vão pôr para fora livremente, com confiança, aquilo que o outro está causando como aflição para ela? Então, evitar que isso aconteça. Que cada um seja orientado, né, por equipes diferentes, mas não ao mesmo tempo. Isso não é produtivo. Ok? E aí nós chegamos no nosso último item, que é o atendimento fraterno virtual. Houve muitas mudanças com a questão da pandemia, né? E surgiu o atendimento fraterno virtual também. Próxima. Nós encontramos no site da Federação Espírita Brasileira, dizendo ali que, em virtude do cenário atual, com a questão da pandemia, né? A Federação Espírita Brasileira iniciou o atendimento espiritual também em formato online, onde a atividade de diálogo fraterno é realizada por meio de salas na plataforma Zoom ou na plataforma Google Meet, ou por telefone até, possibilitando que o auxílio e o apoio chegue a todos que dele necessitarem. Então, assim como a Federação Espírita Brasileira abriu essa atividade de forma online, de forma virtual, eu sei que muitas casas espíritas também estão fazendo essa atividade online ou virtual. Algumas usando só o telefone, algumas usando algumas dessas plataformas. E então, é possível fazer? Sem dúvida nenhuma. É possível, sim. Geralmente, existe um formato. Na próxima, Edson, esse formato é o que eu mais... tem que dar um enter para aparecer mais um. Isso.
Esse formato é o que eu vi que é mais comum nas casas espíritas que a gente, né, conseguiu identificar por aí. Então, o atendimento online, ou pela plataforma Zoom, ou pelo Google Meet, aí a pessoa entra nessa plataforma, aliás, entra no site da Casa Espírita e faz um agendamento. A pessoa vai lá, faz esse agendamento. Esse agendamento pode ser feito por telefone, por chat, ou através do site, né, do formulário ali no site. Então, a pessoa como que se entrasse e marcasse um horário para o atendimento. E aí os atendentes que ficam à disposição na casa espírita, ou mesmo em casa, eles vão ligar para essa pessoa ou vão, né, fornecer o link para essa pessoa entrar em determinado horário na sala virtual, para que daí ali, né, a pessoa em casa e a outra pessoa no centro espírita ou na sua casa, o atendente, possam conversar ali também e fazer esse diálogo fraterno virtual. E todos os atendimentos devem ser realizados em caráter sigiloso. Isso é mais importante, né? Então, esse é o modelo que a gente viu do atendimento fraterno virtual, que agora, em virtude desse cenário atual que estamos vivendo, também tem acontecido muito nas casas espíritas. Ok?